Este é o programa Interação. Esta semana com Cláudio Gastal, diretor executivo da Parceiros Voluntários. Cláudio, muito obrigado por estar aqui conosco. É um grande prazer recebê-lo e poder trocar algumas ideias com você. Eu que agradeço a oportunidade de levar a mensagem da Parceiros Voluntários, a nossa causa e com certeza mobilizar os nossos telespectadores para que venham compartilhar conosco esse ideal. Essa é a nossa missão da interação, Cláudio, a gente conseguir fazer a interação deste lado com o lado que nos assiste, a gente conseguir replicar atitudes tão positivas quanto o trabalho da Parceiros para que eles sejam disseminados aí nos 12 estados brasileiros, no qual a Ubra TV faz a cobertura, além dos 30 milhões de parabólicas que podem estar nos assistindo. Cláudio, conte um pouco para a gente o trabalho da Parceiros Voluntários. É muito interessante essa oportunidade na Ubra TV, porque a Parceiros Voluntários está num período de transição, né? Parceiros Voluntários existe há 14 anos, né? Com foco na mobilização do trabalho voluntário organizado, ou seja, a gestão, que todos nós acreditamos firmemente no nosso ideal de que todo o propósito do ser humano é ser solidário, né? E ser solidário é você também compartilhar, compartilhar seu tempo, seu conhecimento, sua informação, sua felicidade com o outro, e isso com certeza dá retorno muito mais para quem faz do que para quem recebe. Nesses 14 anos de Parceiros Voluntários, o movimento voluntariado no Rio Grande do Sul, que era nosso foco até o momento, já envolveu mais de 300 mil voluntários. Esse é um número muito expressivo. Esse é um número muito expressivo em termos, ou seja, 300 mil pessoas passaram e tem o vírus do voluntariado inoculado e com isso fazendo bem para outras pessoas. E ele certamente envolve muito mais pessoas, porque essas 300 mil estão replicando para os seus familiares mais próximos, os amigos mais íntimos. Quando nós pegamos uma conta rápida, ou seja, 300 mil pessoas passaram nesses 14 anos, nós estamos presentes em 81 municípios do Rio Grande do Sul, você tem mais de 2 mil organizações sociais atendidas, a gente chega num cálculo de mais ou menos 1.300.000 pessoas beneficiadas com esse movimento do voluntariado no Rio Grande do Sul. É uma grande revolução que foi feita nessa caminhada pela liderança da Maria Helena e Johan Peter nesse processo, ou seja, com uma perseverança pela causa, e que com isso também nos deixa bastante orgulhosos como gaúchos, ou seja, de que esse movimento conseguiu. E agora um grande desafio a partir de 2010, de não só sermos uma organização que visa o voluntariado organizado para o Rio Grande do Sul, agora nós visamos voluntariado organizado para o Brasil. Essa é uma excelente notícia para o Brasil todo. Para o Brasil todo, porque a Parceiros Voluntários, além de ter tomado a iniciativa dessa questão da nacionalização, ela já vinha sendo, vamos dizer assim, desafiada a isso. Hoje nós temos 2 grandes projetos, que é um projeto com o Sebrae Nacional, outro projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, onde você desenvolve capacitações, formações para as organizações da sociedade civil, para as ONGs, para as creches, para as entidades assistenciais que capacitam essas organizações de gestão, e isso já tem sido levado para outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, Mato Grosso e Bahia. Está um período muito inicial esse trabalho, como é que está sendo a receptividade? A receptividade é muito boa porque tem um dos valores da Parceiros Voluntários é que todo ser humano, todo indivíduo é voluntário em potencial. E o brasileiro tem essa característica, o brasileiro é afetuoso, o brasileiro se preocupa com o outro, o brasileiro tem essa questão de se envolver, se comprometer. E quando cada estado que a gente vai, cada ação que nós fazemos em outros lugares, mostrando a caminhada da Parceiros Voluntários nesses 14 anos, gera uma expectativa, gera uma empolgação. Eu gostaria de compartilhar também o meu tempo, a minha vida, eu gostaria de trazer isso para cá e com isso fazer um movimento voluntariado no país inteiro. Eu penso o seguinte sobre a questão do homem, né? O Thomas Hobbes já na história nos dizia que ele é o lobo do homem, o próprio homem é o lobo do homem. Né? Já o Rousseau fazer uma contrapartida dizendo que a teoria do bom selvagem, né? Eu já penso que o homem, ele não é como nós gostaríamos que fosse, cada um é de uma maneira diferente, mas que na essência é um dos princípios da vontade, ele varia o bem. Porque se não fosse assim, se todos tivessem... Nós não tínhamos evoluído. Nem sociedade. Nem sociedade. Estaríamos todos acabados, vivendo em guerras como deixamos no passado e essa é uma página virada. O ser humano, né, eu tenho uma coisa assim que muitas vezes quando você fala em solidariedade ou você fala no voluntariado, você vê a questão, às vezes, muito a questão da religiosa.
religião. A religião, com certeza, tem isso muito forte, o cristianismo, mas a solidariedade é independente, ou seja, o ser humano é o ser da Terra mais frágil. Ele só conseguiu sobreviver, ele conseguiu se tornar, se evoluir, porque ele, desde os primórdios, a solidariedade estava inerente. Sobre cooperar entre si. Sobre cooperar, ou seja, ele é um ser gregário, ele já se juntou em grupos, em tribos de defesa. Na própria concepção da mulher, você pega uma análise antropológica, ela não teria como fazer o parto sem a ajuda de outro, por uma questão de física. Ou seja, você vê que a solidariedade do ser humano, ele existe desde a origem, porque a partir daí ele conseguiu evoluir, a partir da solidariedade. E em cima desse valor, então, da solidariedade, como funciona a estrutura, e não só a estrutura, mas a linha de funcionamento da Parceiros? Como é que são os projetos, como é que os programas se desenvolvem? Um dos grandes valores da Parceiros Voluntários é que nós procuramos, nós fomentamos e desenvolvemos a cultura do voluntariado organizado. Nós temos a gestão como uma bandeira muito forte na Parceiros Voluntários, ou seja, nós chegamos a um momento em que na história se analisou em que não adianta você ter o voluntário, ele tem que ser capacitado, tem que ter as ferramentas básicas, e a própria organização que o recebe também tem que ter ferramentas, e a própria Parceiros Voluntários, como uma gestora disso, tem que ter excelência em gestão. Então, todos os nossos programas, todo o nosso fazer é baseado em gestão moderna. Hoje nós temos 4 grandes programas, né? O primeiro grande programa é o próprio programa onde tem a demanda, o que a gente chama as organizações sociais, as ONGs que atendem as necessidades, atendem as carências que a sociedade tem, as dificuldades que a sociedade tem, seja uma creche, um abrigo, uma entidade que trabalha com pessoas à margem, com vulnerabilidade, com questões de doença, com questões que estão presentes em toda a nossa sociedade. Então entrariam com, por exemplo, essas demandas, só para a gente conseguir transmitir esse conceito que é muito importante para os nossos telespectadores, essas pessoas que são voluntárias podem ser médicos, podem ser Sim. contadores para atuar na parte da gestão. Isso, então o primeiro programa que a gente tem é isso, identificar as demandas, ou seja, você tem um universo enorme de entidades assistenciais, enorme de ONGs que atendem essas demandas e que elas são muito carentes de recursos humanos, são muito carentes de conhecimento, porque são trabalhos de idealistas que estão fazendo. A Parceiros Voluntários identifica essas demandas, né? Tem seu banco de dados onde coloca essas demandas de todas as organizações sociais cadastradas, né, são cadastradas. A partir dali vem 3 programas que são ofertantes, vamos chamar assim. Um programa voluntário pessoa física, onde qualquer pessoa que queira ser voluntário diga, olha, eu quero prestar um serviço para a sociedade, ele procura parceiros voluntários e recebe um conhecimento, informações, ferramentas para o que é ser voluntário, né? E com isso também, no momento que você tem a identificação da demanda também, você faz essa junção, ou seja, olha, suas habilidades, suas competências podem servir muito bem para atender tal demanda em determinada organização da sociedade, e a Parceiros gerencia esse link e acompanha esse processo com planos de ação, com acompanhamento periódico, com formação de coordenadores de voluntários dentro das entidades assistenciais, para que o voluntário tenha um ambiente propício para desenvolver a sua atividade. A Parceiros ela entra numa função que é fantástica, que é a da capacitação e eu acho que o principal é o direcionamento da energia, da vontade desse voluntário com a questão de demanda. Focar esse potencial do voluntário, essa força, mas que esteja também a organização social preparada para saber captar disso da melhor forma possível e gerenciar essa cadeia de valor, gerenciar esse elo que isso acontece. Muito bem. A mesma coisa funciona no que a gente chama voluntário e pessoa jurídica. Que seria o segundo programa. Segundo programa, que são as empresas, né? Hoje a responsabilidade social não é uma questão de opção para as empresas. Hoje o mercado exige cada vez mais que as empresas estejam com a responsabilidade social na sua estratégia, né? E quando nós falamos de responsabilidade social, não é a visão assistencialista, né? De você, não, nós queremos cada vez mais o cliente, o mercado diz, olha, eu quero uma entidade com responsabilidade social porque eu quero um desenvolvimento sustentável para o meu país, para a minha região, no econômico, no social e no ambiental. Ela está envolvida com o ambiente à sua volta. À sua volta e com a comunidade à sua volta. E o maior recurso
recurso que uma empresa tem, uma organização tem, seu capital humano, seus colaboradores. Então, o programa de voluntariado pessoa jurídica também é a mesma coisa, ou seja, nós levamos para dentro das empresas um método dela, dentro do seu programa de responsabilidade social empresarial, implantar um programa de voluntariado. E a partir daí, nós temos as demandas, então a empresa se linka com essa demanda, com essa organização social e faz com que os seus colaboradores, a partir de adesões voluntárias, né, participem de um programa de responsabilidade social que é através do voluntariado de uma organização social. Fantástico. Então você também dá instrumentos para que isso não seja... Porque o mais importante, tanto no voluntário pessoa física como no voluntário pessoa jurídica, o que está em questão, o que está em foco nosso é desenvolver 3 letrinhas: responsabilidade social individual. Todos nós temos que desenvolver a nossa responsabilidade social individual. Se nós apostarmos no identificar nossos valores, nossas crenças, né, nos percebermos como responsáveis por tudo que acontece à nossa volta, nós estamos desenvolvendo melhor o ser humano e nós estamos desenvolvendo melhor a sociedade. Excelente. Então, efetivamente, o que nós estamos falando é ações para desenvolver a responsabilidade social individual. Cláudio, vou pedir para a gente parar neste exato ponto para dar sequência no nosso próximo bloco. Então, peço a todos que continuem conosco, hoje com a participação de Cláudio Gastal, diretor executivo da Parceiros Voluntários. Até daqui a pouco.